Fala, gurizada colorada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Inter em Campo, o seu espaço para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso Colorado, com informação, opinião e aquela resenha que não pode faltar. No vídeo de hoje, a gente vai falar de dois assuntos que mexem com o torcedor. Um é daquelas histórias antigas que ainda geram discussão, polêmica e, quem sabe, pode mudar um pedacinho da história do clube. O outro é um tema mais recente, mas que tem deixado muitos colorados com a pulga atrás da orelha, inclusive a comissão técnica. Mas antes da gente entrar nesses dois assuntos que estão dando o que falar, eu já quero saber: de onde é que você está assistindo o Inter em Campo? Comenta aqui embaixo a tua cidade, estado ou país, porque a torcida colorada está espalhada pelo mundo e a gente quer ver até onde chega essa paixão vermelha. Agora sim, se ajeita aí. Pega aquele chimarrão ou café, porque tem bastante coisa pra gente conversar. Vamos começar falando de um assunto que volta e meia aparece, vira manchete e mexe com o orgulho do torcedor colorado. O Brasileirão de 2005. Sim, mais uma vez o Inter está trabalhando nos bastidores para ser reconhecido oficialmente como co-campeão brasileiro daquele ano ao lado do Corinthians, após os escândalos envolvendo a arbitragem. E você provavelmente lembra bem do que rolou. Nesta quarta-feira, durante um evento na Arena do Grêmio, sim, a vida é feita de ironias, o presidente da CBF, Samir Chaoud, foi questionado informalmente pelo repórter Edu Andriotti, da Rádio Grenal, sobre esse processo do Inter. E a resposta foi aquela que a gente já imaginava. A CBF vai aguardar a decisão judicial, já que o caso envolve a famosa denúncia do ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que ganhou destaque no documentário A Máfia do Apito. Segundo o jornalista Lucas Dias, o Inter está finalizando o conjunto de documentos e argumentos jurídicos para dar sequência nesse pedido formal. O julgamento ficará nas mãos do STJD e uma resposta, seja ela positiva ou negativa, deve sair entre o fim deste ano e o início de 2026. Na última semana, inclusive, o Inter fez uma visita institucional à sede da CBF, no Rio de Janeiro, onde o presidente Alessandro Barcelos e o vice de futebol José Olavo Bisol entregaram uma camisa personalizada ao presidente da entidade. Mas claro, além da camisa, o papo envolveu fair play financeiro, arbitragem e, claro, esse reconhecimento que o clube vem buscando há anos. Na minha visão, o Inter está certo em correr atrás. Se existe base legal, se há documentação, se o escândalo foi real e admitido, por que não lutar por justiça histórica? Sabemos que não é algo simples nem rápido, mas o clube tem o direito de pleitear, ainda mais quando se trata de um dos campeonatos mais manchados da história do futebol brasileiro. Agora eu quero saber de você, torcedor colorado. Você acredita que o Inter tem chance real de ser reconhecido como campeão de 2005? Ou acha que essa luta já virou mais simbólica do que prática? Deixa a tua opinião aqui embaixo nos comentários. Com respeito, claro, porque esse assunto sempre levanta discussão. E agora vamos mudar de assunto, mas continuar falando de algo que também preocupa o torcedor: a situação do goleiro Sérgio Rocher. Desde que chegou ao Inter em 2023, Rocher assumiu a titularidade com moral, vindo da seleção uruguaia e com uma grande expectativa em cima dele. Mas a realidade de 2025 tem sido bem diferente. Até agora, ele disputou apenas 15 das 55 partidas do Inter no ano. Isso dá só 27% de participação, bem abaixo do esperado para um jogador do seu porte. A verdade é que o goleiro vem enfrentando uma verdadeira maratona de problemas físicos. Primeiro foi uma tendinose no joelho que o tirou do gauchão. Depois, a fratura na mão esquerda no jogo contra o Flamengo, que precisou de cirurgia e colocação de pinos. E agora, para completar a saga, ele trata um edema ósseo no pé esquerdo. O cenário atual é o seguinte: sem previsão de retorno, e ao que tudo indica, Rocher não deve mais atuar em 2025. Quem vem segurando as pontas no gol colorado é Ivan Quaresma,
que entrou bem após uma falha do Antony contra o Mirassol e acabou ganhando a vaga. Mesmo com essa sequência de ausências, segundo o jornalista João Batista Filho, Rocher segue com prestígio dentro da comissão técnica. Tanto Ramon Dias quanto Emiliano, seu filho e auxiliar, confiam no uruguaio e querem continuar com ele em 2026. Inclusive, de acordo com o JB, os dois minimizam as críticas internas de quem questiona o custo-benefício do goleiro. Isso mesmo. Nos bastidores do Beira-Rio, já tem gente levantando a dúvida se vale a pena seguir com um jogador que pouco atua, mesmo sendo da seleção. E para esquentar ainda mais essa discussão, nomes como o Everton, do Palmeiras, chegaram a ser especulados como possíveis reforços, mas por enquanto é só rumor. Vou ser bem direto, é frustrante. Não pelo jogador, que é bom e parece comprometido, mas pela sequência absurda de lesões que impede qualquer regularidade. O futebol é cruel às vezes. E quando um atleta importante não consegue jogar, a cobrança aparece, mesmo que ele não tenha culpa. A boa notícia é que a comissão técnica confia nele. E se ele conseguir se recuperar e voltar inteiro em 2026, ainda pode ser muito útil. Mas se as lesões continuarem, o Inter vai precisar pensar com frieza, porque o gol é uma posição que não permite dúvidas. E aí, torcedor, você acha que vale a pena seguir apostando no Rocher? Ou o Inter precisa buscar um novo goleiro para 2026? Comenta aí que eu quero muito saber sua opinião. Esse é daqueles temas que divide a torcida. A cena do Vitão saindo de campo contra o Bahia, visivelmente sentindo o joelho, deixou o torcedor com aquele frio na espinha. E convenhamos, depois de tanto problema físico no elenco esse ano, a última coisa que a gente precisava era mais um titular indo para o estaleiro. Mas para alívio da torcida, a situação não foi tão grave quanto parecia. A suspeita de lesão ligamentar foi descartada e o zagueiro foi diagnosticado com uma entorse no joelho esquerdo. Desde então, ele tem intensificado os trabalhos de fisioterapia. E, olha, segundo o setorista Alexandre Ernst, o homem está fazendo de tudo para estar em campo já neste domingo contra o Atlético MG. Segundo o jornalista, Vitão tem feito trabalhos com bola, movimentação e fortalecimento muscular durante a semana no CT Parque Gigante. E mais, ele próprio pediu para jogar, mesmo que, abre aspas, seja enfaixado. Isso mesmo. O cara quer jogar de qualquer jeito por entender o peso do confronto com o Galo, que pode afastar o Inter de vez da parte de baixo da tabela. A ideia da comissão técnica é escalar Vitão ao lado de Gabriel Mercado e Juninho, formando o trio de zaga. Já na lateral esquerda, o Bernabei volta de suspensão. E sobre a lateral direita, a tendência é que o Bruno Gomes siga improvisado por ali. Apesar do Alan Benítez ser mais experiente, a escolha pelo Bruno é por desempenho. Como o Bryan Romero ainda está fora, a ideia é manter o Bruno na ala. E quem sabe ele até se firma de vez, né? Acontece... Olha, é o tipo de jogador que você quer ter no elenco. Mesmo com dor, mesmo com risco, ele quer estar ali dentro do campo, lutando. Isso mostra comprometimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que forçar retorno pode agravar a lesão. Então, tem que ter cautela. Mas é difícil criticar quem quer ajudar, ainda mais num jogo decisivo como esse. E aí, torcedor colorado, você colocaria o Vitão em campo mesmo com essa entorse? Ou acha melhor segurar ele mais uma rodada e evitar o risco? Me conta aqui nos comentários. Agora vamos virar a chave e falar de reforços para a próxima temporada. Porque mesmo com o Brasileirão em andamento, o departamento de futebol do Inter já começa a olhar para o que pode vir em 2026. Um nome que apareceu nos bastidores nos últimos dias é o do atacante Facundo Colídio, que atualmente joga no River Plate. Ele tem 25 anos, é argentino e, apesar de não ser titular absoluto por lá, é visto como um jogador de boa técnica, inteligência tática e com características que encaixam bem no estilo do Ramon Dias. Até aqui não há nenhuma negociação oficial em andamento. A movimentação só deve acontecer depois que a temporada acabar. O que é normal, né? Afinal, antes de entrar em contato com outro clube, é preciso entender quem vai sair e qual será o planejamento final de elenco.
E falando nisso, tem um detalhe que pode facilitar. Um dos atacantes que chegaram com expectativa alta no início do ano não conseguiu se firmar e vem perdendo espaço no grupo. Isso abriria espaço para a chegada de um novo nome. Agora, nem tudo são flores. O River Plate não pretende facilitar a saída do Colídio. Ele tem contrato até 2027 e a multa rescisória é de cerca de 100 milhões de dólares. Sim, você ouviu certo. Algo em torno de 565 milhões de reais. Não é uma multa, é um escudo contra investidas. Ou seja, se o Inter quiser mesmo avançar, vai depender do desejo do jogador de sair e de uma negociação bem feita entre os clubes. Bom, o Colídio é o tipo de jogador que pode agregar, mas não é nenhuma estrela consolidada. Então, se for para investir uma fortuna, não sei se vale. Agora, se pintar uma oportunidade de mercado com valores mais acessíveis e dentro da realidade do clube, pode ser uma boa aposta. Mas por esse preço, nem se viesse com o Riquelme e o Messi no pacote. E você, torcedor, vale a pena tentar o Colídio mesmo com essa multa absurda? Ou o Inter deveria focar em nomes mais acessíveis que já conhecem o futebol brasileiro? Deixa a tua opinião nos comentários, porque aqui no Inter em Campo, a tua voz também tem vez. E assim a gente chega ao fim de mais um vídeo aqui no Inter em Campo, com as atualizações mais quentes sobre o nosso Colorado. Teve jogador querendo voltar no sacrifício, teve especulação de reforço gringo e, claro, muita coisa para debater. Se tu curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui você fica sempre por dentro do que realmente importa no dia a dia do Inter, com informação, opinião e aquele toque leve para equilibrar o coração colorado. E não esquece, comenta de onde você está assistindo e participa das enquetes que eu sempre trago por aqui. A gente quer ouvir o que a torcida tem para dizer. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, seguimos juntos, na torcida, na resenha e, claro, sempre Inter em Campo. Valeu!